Olá, como vai? Você tem temor à morte? Como assim? Na verdade, até as plantas fazem viagens astrais porque elas são multidimensionais. Elas, por detrás dessa planta, internamente falando, o físico dela, existe uma contraparte psíquica, espiritual. Os animais são multidimensionais, fazem viagens astrais, assim como o copo com água existe no físico dela, no físico dele, temos aqui a água. Na contraparte interna temos uma frequência psíquica inquebrantável, não se destrói com nada que é material, pois sua natureza é espiritual. E por que você vai ter medo da morte? Você tem temor à morte? Que isso? Na verdade, você tem um corpo multidimensional, uma frequência espiritual que sobrevive à morte. Quando você desencarna, o corpo astral ele já sai andando nas regiões dos planos superiores. Então, por que temer a morte? Somos seres imortais, pois somos multidimensionais. Então a vida ela é uma escala de conquistas. Quando você desencarnar, você vai ter novas conquistas, novos empreendimentos no mundo astral. Lembrando que no mundo astral é a cópia desse mundo físico. Pois lá existem cidades, existem moradias, casas, prédios e uma população gigantesca de seres multidimensionais, podemos dizer consciências, que são os espíritos. Então você ainda vai temer, vai ter temor à morte? Na verdade, a consciência ela vai se reciclando em outros ambientes, em outros corpos, em outras dimensões. Pois a consciência ela é multidimensional. Na verdade, a consciência ela vai veiculando a sua informação em outros veículos, que seria esse veículo agora que estamos encarnados, que é o corpo físico. Após o desencarne, a consciência estará sendo veiculada no corpo astral. E aí depois no corpo mais sutil, mais refinado, que é o corpo mental. E ficamos presos aqui nessa dimensão, achando que seremos aqui eternos nesse corpo físico e acabamos por agregar um corpo, um ego material, sendo que o nosso verdadeiro ego é o ego espiritual. É um ego que está totalmente desprendido desse mundo físico. Por isso que a yoga, ela é de suma importância quem faz yoga, pois vai havendo um desagregar dessas moléculas físicas. Vai havendo um desagregar, porque o corpo, ele é multidimensional, ele não é dessa matéria física. Os mundos superiores são fantásticos, pessoal. Então, é importante estarmos sempre interagindo com o autoconhecimento da nossa imortalidade.
Você é imortal. Você possui um duplo astral. Um dos veículos superiores, que podemos chamar de veículos, os veículos dos semideuses são o corpo astral, o corpo mental. Eles vivem lá com esses corpos. Samael Aunveor, fundador da gnose, ele chegou ao seu pináculo, o seu último corpo, que é o corpo causal. Está além de toda a natureza, digamos, extrafísica, está além desse plano, do plano extrafísico. São planos muito, mas muito elevados acima do plano extrafísico, chamado plano astral. Você tenta compreender mais comigo sobre os planos que você pode se interagir ao desencarnar. Estamos aqui no plano físico, é esse, carne e osso, onde sentimos dores, sofremos doenças que chegam, é o corpo da emoção, do sentimento, da dor. É o plano terrestre. O plano astral, quando você desencarna e vai para lá é um plano, mais ou menos, é a cópia desse plano aqui. Tem de tudo lá, pessoal. Tem livros, tem casa, tem gente que come, tem gente que dorme, dependendo da evolução de cada espírito, de cada consciência. Mas o meu contato com os espíritos dessas dimensões foi muito interessante, porque eles falam que querem ficar lá. Muitas vezes bolsões de energias, bolsões energéticos ao redor da nossa camada terrestre. Vivem lá na crosta terrestre, esses espíritos. E lá tem o sol, tem a lua, tem criança soltando pipa. E eles falam, não, eles querem ficar lá naquela crosta semitérica próxima à Terra e vivem bem lá. Eles não têm conta para pagar, não tem luz, não tem nada. E eles não querem voltar para a Terra. Falam que lá é o verdadeiro paraíso deles. Já tive vários contatos com várias consciências ou espíritos. Então eles falam que lá é o paraíso. Então é o corpo, é o plano astral. Lá não sente dores, não sente nada. Não que em algumas regiões mais próximas, bem próximas aqui da Terra, existem espíritos ainda que foram muito apegados ao mundo material e sentem dores, sentem fome. Mas eles já são seres praticamente eternos, eles possuem um corpo multidimensional. Mas é um processo mais psicológico, de dor e tal. Mas nessas regiões não existe dor ou sofrimento. Agora tem camadas umbralinas, que é muito pesada, onde há sexo, brigas, espíritos praticamente grosseiros e sem nenhuma civilização. Mas estão adiantando porque ali tem mentores ali, fazendo todo um trabalho ocultamente ali, que é bem interessante. Já o plano mental, pessoal, é um plano de luz. É um plano onde podemos chamar da terra dos Devachans, citado pela teosofia, terra dos deuses, do maná espiritual, de um local maravilhoso, onde há uma confraternização, onde se abraçam, não precisam comer, só se alimentam de algum tipo de energia espiritual que tem lá naquele ambiente. Então, para que você ter temor à morte, sendo que você é multidimensional, meu amigo? Você é multidimensional.
Aqui estamos aprendendo, estudando, e tendo um pouquinho de consciência, aprendendo um pouquinho sobre as leis da espiritualidade. Isso aqui é o que? É ciência esotérica, pessoal, que estamos estudando com você. Então, não tenha temor à morte, pois você é um ser multidimensional. As plantas fazem viagens astrais, deve ter um certo cordão prateado, ou não, ou de outra cor, e elas vão para as dimensões, voltam para a dimensão. As plantas, elas têm a sua dimensão etérica, no plano etérico. Praticamente o plano etérico que favoreceu para a nossa humanidade, as árvores, vieram tudo em atacado e avarejo para todos nós aqui. A planta, que nasce uma árvore e gera frutos para alimentar os nossos corpos físicos, tudo veio de algo sutil. Assim como o planeta Terra surgiu, brotou de um plano extrafísico. Então a origem de tudo, de toda a nossa vida, está no plano extrafísico. E para lá que seremos absorvidos. Aqui tem uma contraparte energética, que é a água, é a vida. É o suco natural da vida, é a água. Dá licença? Quando eu bebo a água, eu estou nutrindo do físico dela. Mas eu tenho um sistema etérico aqui, que ele também está se alimentando do líquido etérico, da contraparte psíquica que eu havia passado para vocês agora. Então tudo tem a sua contraparte, assim como a água, como a planta, os animais, a gente, temos a nossa contraparte psíquica multidimensional. Então, somos seres eternos. Graças a Deus. Um grande abraço, pessoal.